Olá, gente! Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre vida aquática, né? A gente já estudou os animais vertebrados, os animais invertebrados e a gente vai estudar um pouquinho agora sobre como é o comportamento de alguns desses animais no ambiente aquático, tá? Vocês vão observar que em alguns locais, né, do ambiente aquático vivem certos tipos de seres vivos e em outros locais do ambiente aquático vivem mais outros tipos de seres vivos. Então, vamos lá. Então, para a gente começar a estudar como seria a disposição desses seres no ambiente aquático, a gente precisa saber de alguns aspectos importantes. A disponibilidade e intensidade da luz no ambiente. Quanto mais próximo à superfície, mais vai existir uma diversidade de seres vivos. Por quê? Porque existe a fotossíntese. A fotossíntese, ela só acontece na presença da luz. Então, todos os seres vivos que vivem em locais onde há a presença da luz, a gente pode dizer que há uma maior diversidade desses seres. Em locais onde não há fotossíntese, né, quanto mais profundo a gente mergulha, menos luz tem e, consequentemente, não há a fotossíntese, a quantidade de seres que vivem naquele local é diferente. Então, quanto maior a profundidade, menor será a intensidade da luz e, consequentemente, menor vai ser a quantidade de seres vivos que vivem naquele local. Então, a quantidade de seres vivos, a diversidade de seres vivos dentro da água, ela é maior em locais onde há a fotossíntese, tá? E em relação às zonas aquáticas, as zonas aquáticas, elas são divididas em duas. As zonas eufótica ou fótica, que são aquelas zonas onde há a presença de luz, cerca de 200 metros de profundidade, certo? Onde a luz chega. E vivem nessas regiões algas, que são os organismos fotossintetizantes e produtores da cadeia alimentar, e alguns consumidores, como alguns invertebrados, moluscos, equinodermos, crustáceos e vertebrados, como peixes. Então, vocês podem observar aqui nessa imagem a zona fótica ou eufótica. Essa daqui é a parte de cima, que vai em torno de 200 metros e é onde chega a presença da luz. Essa parte que está abaixo aqui, que é onde a quantidade de luz, onde a luz não chega, a gente chama essa zona de zona afótica. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas imagens de seres que vivem na zona fótica, né? A zona onde tem a presença da luz, né? Cada um mais fofinho do que o outro. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a zona afótica. Então, aqui nós temos falar um pouquinho sobre a outra zona onde não chega a luz, né? Que é a zona afótica. A significa ausência, fótica, luz. Então, é a ausência de luz. Essa região que não tem luz, que é a região afótica, ela é representada a cerca de 200 metros para baixo. Então, vocês vão observar nos slides que eu vou mostrar posteriormente a questão dos plânctons, néctons e bêntons, onde é que eles se localizam. A gente fala já sobre isso. A zona afótica, é a região onde não tem intensidade de luz. Ela fica abaixo da região fótica. Não existe luz suficiente para que seja realizada a fotossíntese nesse local. Não existem algas e nem outros seres fotossintetizantes. Por quê? Porque a luz do sol não chega até lá. Então, nós temos alguns tubarões que vivem nessa região e alguns tipos de peixes que vivem nessa região afótica. Mas nós não temos algas, porque as algas fazem a fotossíntese e nessa região não existe luz do sol. Em relação às comunidades aquáticas, eu vou falar para vocês que tipos de zonas a gente chama, né, de partes nas zonas aquáticas existem de acordo com o tipo de locomoção dos seres vivos. Então, dentro das comunidades aquáticas, nós temos os plânctons, bêntons e néctons. Os plânctons são aqueles que vivem espalhados pela água. Eles não têm um sistema de locomoção definido por ele. Eles são carregados pela circulação da água, tá? Pelo movimento da água, das ondas. Os néctons são aqueles que nadam por conta própria. E os bêntons são aqueles que vivem em profundidade. Alguns são fixos
e outros eles são móveis, mas eles vivem lá na profundidade dos ambientes aquáticos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os plânctons, tá? Eu falei para vocês, né, que as comunidades aquáticas são plânctons, néctons e bêntons, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os plânctons, tá? Os plânctons são seres microscópicos. A natação dele é passiva, a locomoção dele é limitada, ele é levado de acordo com o movimento da água, como eu falei no slide anterior. Existem dois tipos de plânctons, os fitoplânctons, que são as algas unicelulares, que são os produtores da cadeia alimentar aquática, e são os principais produtores de oxigênio do planeta. Como eu já falei em aulas anteriores, o maior produtor de oxigênio do planeta não é a floresta amazônica, são os fitoplânctons, que localizam-se no mar, e os zooplânctons, que são os consumidores, né? Que são as larvas de peixes, os protozoários, os microcrustáceos, que são os seres microscópicos que não são plantas, né? Eles são bichinhos, eles são animais. Animais, fitoplantas, tá? Então existem os fitoplânctons e os zooplânctons. Fitoplânctons são as algas e os zooplânctons são os animais, que são microscópicos e que são levados de acordo com o movimento da água, eles não se movimentam por conta própria. Aqui eu tenho exemplos para vocês de fitoplânctons, né? São seres microscópicos, mas aqui eles estão ampliados em muitas vezes o tamanho deles. E aqui são alguns fitoplânctons bioluminescentes que existem. São alguns fitoplânctons que apresentam uma luminosidade no seu corpo, né? Aí deixam assim, em algumas regiões, né, alguns tipos de fitoplânctons deixam assim a praia iluminada à noite, tá? E os zooplânctons, que são os animais que vivem, né, microscópicos que vivem nessa superfície da água. Eles são animaizinhos pequenininhos, também microscópicos, e aqui eles estão aumentados em várias vezes, só para vocês conhecerem um pouquinho eles. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre a segunda comunidade, né, que são os bentos. Os bentos, eles são seres que vivem no fundo do mar. Eles podem ser fixos no fundo do mar ou eles podem ter a movimentação deles. Mas eles vivem no fundo do mar porque eles dependem do fundo para sobreviver. Ou para se enterrar, ou para procurar comida. Então eles vivem no fundo por questão de sobrevivência, tá? Existem os fitobentos, que são as algas multicelulares, e existem os zoobentos, né, que são as esponjas, as anêmonas, os crustáceos, anelídeos e alguns peixes. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos de fitobentos para vocês conhecerem, né, que são aquelas algas, aquelas uvinhas do mar, né, que a gente chama. Na verdade, esses fitobentos, às vezes, eles se soltam e ficam na beira da praia e a gente chama eles de sargaço. Não sei se vocês já chegaram a ver. Mas sargaços são os fitobentos, são as plantas que vivem nas profundezas, grudadas em alguma superfície. Mas existem também os zoobentos, que são seres que vivem nas profundezas e dependem desse solo para sobreviver. Que são esses seres que eu estou mostrando para aqui. São só alguns exemplos, tá? Então, nós temos os poríferos, né, as esponjas, as anêmonas, alguns crustáceos, alguns tipos de tubarão, a estrela do mar. Então, alguns desses tipos de seres vivos, eles vivem mais nas profundezas, mais no solo do local, porque eles dependem do solo para sobreviver. As esponjas e as anêmonas, no caso aqui vocês podem observar e podem relembrar, eles são seres fixos, né? Eles não se movimentam. E esses outros aqui são seres que se movimentam. Aqui só são alguns exemplos de zoobentos, tá? E a terceira comunidade aquática que eu apresentei para vocês são os néctons. Os néctons, eles têm natação ativa, locomovem-se para onde quiserem, diferente dos plânctons. Os plânctons se locomovem pelo movimento das águas. E é onde estão a maioria dos peixes, baleia, golfinho, polvo, lula, náutilos e etc. A maior comunidade aquática em questão de diversidade de espécies são os néctons, né? Que são
Os peixes, os diversos tipos de peixes, baleias, tubarão, polvo, lula, são os seres que se locomovem por conta própria, né? Eles que se locomovem, não são levados pela água para um lado para o outro, tá? E em relação à vida no mar? A maior biodiversidade são em regiões menos profundas, né? Como eu falei para vocês, por causa da questão da luz do sol. Maior fonte de sais minerais vindos do ambiente terrestre, maior intensidade de luz, né? E por isso que existe essa maior biodiversidade, tanto pela luz como pela quantidade de sais minerais que existem naquela água. As algas se reproduzem rapidamente e servem de alimento a muitos consumidores aquáticos. E existe uma corrente de ressurgência que leva os sais minerais do fundo do mar para a superfície, aumentando a disponibilidade de nutrientes para os organismos aquáticos dessa região. Então, existe uma corrente de água, né, no mar, que ela fica fazendo aquela correnteza, pegando os nutrientes do solo e levando para as partes mais altas, o oxigênio da parte alta para as partes mais baixas, e assim existe vida por todos os locais do mar. O oxigênio que é produzido de cima vai para baixo, os nutrientes que tem no solo vai para cima, e uma parte vai ajudando a outra, né? Dependendo do que essa parte do mar ou da água doce ofereça para aquela população. Em relação à vida no mar, eu acho que você já deve ter ouvido falar em recifes de corais, né? Recifes de corais, eles se desenvolvem em águas pouco profundas e quentes, né? Acima de 20 graus Celsius. Eles servem de abrigo para mais de 2 milhões de espécies de seres vivos. Nele há grande variedade de peixes tropicais, caranguejos, tartarugas, aves. E os corais obtêm boa parte do seu alimento das algas que vivem dentro do corpo deles e fornecem a eles, as algas, sais minerais e gás carbônico. Então, o que é que acontece? Dentro dos corais existem algas. Essas algas elas vivem, né, grudadas nos corais e os corais fornecem sais minerais e gás carbônico para essas algas. E as algas fornecem oxigênio para os corais. E nesses corais vivem cerca de 2 milhões de espécies de seres vivos. Só uma curiosidade, né? A maior quantidade de recifes de corais existe aqui no Brasil, no estado de Pernambuco, né? Em Recife, é onde existe a maior quantidade de recifes de corais. Por isso, o nome da cidade, né? Recife, Recifes de Corais. Os recifes de corais, tá havendo um problema muito grande com eles, que é o branqueamento deles. Eles estão perdendo suas algas e sem ela a sobrevivência fica ameaçada, porque como eu falei para vocês, as algas são elas que fornecem o oxigênio para os corais, né? E os corais fornecem um gás carbônico para essas algas. E essa troca está sendo prejudicada. Por quê? Por causa do aumento da temperatura da água do mar devido ao aquecimento global. O aquecimento global está aumentando a temperatura do mar, consequentemente está matando as algas que vivem no local e está interferindo nessa questão do branqueamento dos corais. Então, os corais, normalmente, eles são coloridos, né? Você já deve ter visto em algum filme, naquele filme Procurando Nemo, quem assistiu já deve ter visto lá no desenho os corais bem coloridos. E o que está acontecendo é o seu branqueamento. Eles estão perdendo as cores, né? Devido a essa questão do aquecimento global. Está mexendo na temperatura do planeta, mexendo na temperatura da água, e os corais estão perdendo sua cor, né? E, consequentemente, perdendo sua vida. Uma curiosidade aí para vocês. No mar, né, na vida no mar, também existe uma zona chamada de zona abissal, que é uma região profunda do oceano, variando entre 2.000 e 6.000 metros. É um lugar frio e muito escuro. Essas porções dos oceanos correspondem por grande parte da extensão terrestre. Então, a grande parte da extensão terrestre é justamente a porção profunda dos oceanos, né, onde está a areia. A gente chama essa zona de abissal, ela é muito profunda, né, de 2.000 a 6.000 metros. E nela vivem organismos que têm adaptações específicas para essas condições, né, para baixa temperatura e o ambiente escuro. Algumas dessas adaptações, né, são feitas a partir de bactérias que existem nesse animal,
que emitem luz, né? Então, essa luz emitida por esses seres da zona abissal ajuda a encontrar o alimento e a facilitar a identificação do grupo, né? Do cardume, do macho encontrar a fêmea para ver a copulação. Então, alguns desses seres, né? Vocês podem observar, são seres bem esquisitos, que geralmente tem tipo essa anteninha aqui que emite luz, e essa luz ela é emitida por bactérias, né? Então, esses seres bem esquisitões aqui são seres que vivem na região abissal, nas profundezas das profundezas dos oceanos, tá? E isso aqui acontece devido a essa bactéria que eles têm. Em relação à água doce, a quantidade de sais diluído na água doce ela é menor do que na água salgada. A água doce, ela apresenta uma quantidade de sal, ela não é doce porque tem açúcar, ela apresenta uma quantidade de sal, só que o sal diluído na água doce é uma quantidade muito pequena comparada ao sal que é diluído no mar. A água doce ela tem uma menor profundidade em relação à água salgada, né, a água do mar. A variação da temperatura é mais intensa, porque a água do doce, né, a água dos rios, das lagoas, ela varia com as estações do ano. Os rios, eles recebem muita matéria orgânica do solo, das suas margens, então o solo que está à margem dos rios, dos lagos, das lagoas, fornecem muita matéria orgânica, né, para dentro dessa água. Na superfície existem os fitoplânctons, os consumidores e plantas aquáticas. E nas regiões mais profundas existem os decompositores e organismos que se alimentam do resto da matéria orgânica dos seres da superfície. Então, quando algum animal morre, então esse animal ele vai ser alimentado tanto pelos decompositores, que estão nas regiões mais profundas, como também pelos animais que vivem em regiões muito profundas, né? Esses seres que vivem nas regiões mais profundas se alimentam desses seres que estão em decomposição. Então, aqui são alguns tipos de seres vivos que vivem, né, na água doce. A Vitória Régia, que é bem conhecida de vocês, assim, de historinhas, de folclore, de lendas, né? Aqui não existe muito, mas em alguns lugares aqui existem, não desse tamanho, mas pequenininhas. E aqui nós temos o jacaré, né, que ele vive na água, né, um réptil, que ele vive na água, mas para respirar ele precisa sair, né, porque a respiração dele é pulmonar, só para a gente relembrar. Então, esse aqui é alguns tipos de seres vivos que vivem na água doce, além dos peixes, dos microcrustáceos, dos fitoplâncton, né? Em relação ainda à vida na água doce, eu queria falar para vocês sobre um assunto bem curioso, que é a piracema, né? Que é a época em que os peixes nadam contra a correnteza em direção à nascente para se reproduzir. Então, vocês já devem ter visto em algum lugar, né? Algum fenômeno como esse, nem que tenha sido da televisão, que é mais fácil ver na televisão, que são quando os peixes eles começam a nadar em direção contrária ao fluxo da água, né? Eles tentam ir para a margem do rio, para a nascente do rio, na verdade, para se reproduzir. Então, alguns tipos de peixes, em algumas épocas do ano, tem esse movimento contrário, né, ao movimento da correnteza do rio, que é para ir para a nascente para se reproduzir. E agora vamos falar um pouquinho sobre as ameaças aos ambientes aquáticos e costeiros, né? Falamos um pouquinho sobre como seria a vida no ambiente aquático, tanto no mar como nos rios, né, na água doce. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas ameaças, né, aos ambientes aquáticos e costeiros é a costa do mar, que pode acontecer e prejudicar tanto o meio ambiente como prejudicar a vida das pessoas que precisam desse ambiente, né? Então, a primeira que eu vou falar é a rede de arrasto, né? Alguns navios, eles usam essas redes aqui, ó. Eles baixam esse aqui, essa rede entra no mar e ele sai arrastando, fazendo um arrasto de todos os seres vivos que estão naquele local. É importante para a pesca, para quem vende peixe, para quem se sustenta desse peixe. Mas, quando eles colocam essa rede, né, de arrasto, eles arrastam, além de peixes, outros tipos de seres vivos que não são recomendados para consumo, né? Então, na hora que eles colocam essas redes de arrasto, alguns tipos de seres vivos também são arrastados, que não sejam peixes. E muitas vezes eles morrem, ou eles morrem, ou enganchado na rede, né, tentando sair, ou até mesmo quando eles levantam a rede, o animal ele passa muito tempo fora d'água e quando eles vão devolver para o meio ambiente, esse animal já está com problemas,
ou mesmo nem devolve o animal para o meio ambiente, ele deixa lá ele morto e descarta. Então a rede de arrasto ele tem esse problema. Ele captura os peixes que os pescadores querem, mas ao mesmo tempo capturam vários outros seres vivos que não fazem parte da alimentação das pessoas. Aí eles acabam morrendo, presos nas redes, ou como eu falei, passando muito tempo fora d'água e quando são devolvidos, não tem mais como escapar. Outro tipo também de problema ocasionado em ambientes aquáticos é o lançamento de poluentes na água. Tanto poluentes, né, advindos do lixo, né, de restos de rede, lixo, saco plástico, os lixos que são jogados na beira da praia, quando a praia enche, ela leva esse lixo para dentro da água. Muitas vezes esse lixo ele é confundido por alimento, né, com alimento por esses seres vivos. Alguns se engancham, né, em alguns tipos desse lixo e fica com aquilo ali para sempre no seu corpo, tanto é que o seu desenvolvimento fica diferente, afetado. Essa tartaruga aqui, ela entrou aqui nisso aqui, nesse tipo de lixo aqui, pequena, cresceu, então o casco dela cresceu com essa falha aqui por causa desse lixo. Esse animal aqui, né, essa foca aqui, ela cresceu com redes de arrasto, resto de redes grudadas nela. Aqui nós temos vários tipos de lixo que podem ser confundidos por alimento, por alguns tipos de seres vivos, e eles acabam morrendo, né? Porque esse aqui não é alimento para certos tipos de seres vivos, para nenhum tipo de ser vivo, na verdade. E também o lançamento de poluentes na água. Existem muitas substâncias químicas que são lançadas na água. Isso faz com que morram vários tipos de seres vivos e também prejudique todo o ecossistema daquele local. Um tipo de peixe morre, aí ele era alimento de outro animal, aí vai ficar sem o peixe para comer. E ele vai morrer também, porque não tem o peixe para ele comer. Então afeta toda a cadeia daquele local. Além de que os peixes, quando se alimentam de alguns tipos de produtos químicos lançados na água, ele fica com aquele produto químico acumulado dentro dele. E se alguém se alimentar desse peixe, vai se contaminar e pode até morrer. Porque muitos tipos de produtos químicos que são lançados na água e que são consumidos por peixes, eles são cancerígenos. Então, eles se acumulam no corpo do peixe, a pessoa vai comer o peixe, está ingerindo aquele tipo de substância química causadora do câncer para dentro da pessoa, e às vezes a pessoa desenvolve o câncer devido a consumir esses tipos de peixes de locais poluídos. Então, é bastante perigoso essa questão de jogar, né, certos tipos de produtos químicos na água. Então, plásticos, metais tendem a se concentrar ao longo das cadeias alimentares e intoxicar direto ou indiretamente os animais. Além disso, são confundidos por alimentos e podem se prender no corpo do animal, né? Que foi o que eu falei para vocês. Outro tipo de poluente, né, do ambiente aquático é o petróleo, principalmente no ambiente aquático do mar, né? Porque o petróleo, ele gruda nas brânquias dos peixes. Lembram que brânquias é o local por onde o peixe respira, né? Aquelas duas abinhas que o peixe tem aqui que abre e fecha. Dentro dela existem as brânquias, que é por onde ocorre a respiração dos peixes. Então, o petróleo ele gruda nas brânquias e o peixe ele não consegue mais respirar direito. Gruda nas penas de algumas aves aquáticas e a ave não consegue voar. No pelo de mamíferos, né, prejudicando também a sua vida no ambiente aquático. O petróleo ele espalha-se na superfície da água, diminuindo a passagem de luz e impedindo a troca dos gases e da fotossíntese, né? O petróleo ele é um óleo, o óleo não se mistura com a água, fica uma camada preta em cima da água. Isso faz com que não aconteça a fotossíntese, ou seja, a luz solar não consegue passar para que os fitoplânctons eles façam a fotossíntese, impedindo a troca de gás, né, entre o ambiente externo e o ambiente interno da água. Aqui tem alguns problemas, né, algumas imagens que eu trouxe para vocês, mostrando alguns problemas do petróleo, né, que o petróleo poluiu o rio, os peixes morreram. Aqui uma tartaruga toda suja de petróleo. Aqui uma ave com petróleo grudado em seu corpo, ela não consegue voar. E aqui outra ave com petróleo grudado no corpo, sem ela conseguir voar também. Aqui embaixo, vocês podem observar essa mancha de petróleo na água. O petróleo ele é um óleo bem escuro e espesso, então a luz não consegue passar nesse local aqui, para que os seres que estão aqui embaixo façam a fotossíntese. Isso aqui, esse derramamento aqui, vocês vendo assim de longe, parece ser pequeno, mas não é. Mas existem ainda os derramamentos de petróleos muito maiores do que esse aqui. Vários desastres ambientais com petróleo
muito maiores que esse, né? Mas trouxe aqui para vocês algumas imagens chocantes que mostram esse problema do petróleo na vida desses seres vivos. E outro problema também que pode acontecer nas águas é a chuva ácida, né? A gente estudou quando a gente estava vendo a poluição do ar. Existem gases de enxofre e nitrogênio emitidos por fábricas, carros e outros veículos que se combinam com o vapor de água lá na atmosfera, e quando eles se combinam, né, esse enxofre e nitrogênio se combinam com o vapor de água, ele forma um ácido. Então, quando a chuva vem, ela vem ácida, porque ela carrega esse ácido que está lá na superfície, lá flutuando, né? Então, na hora que chove, essa chuva ela se torna ácida, matando uma grande quantidade de seres vivos que vivem na água. E também a emissão excessiva de gás carbônico, né? Muito gás carbônico liberado pelas fábricas, indústrias, automóveis, aumenta o pH da água devido à formação de ácido carbônico, dificultando a formação de conchas e do esqueleto de corais, né? Então, alguns tipos de corais, alguns tipos de concha ficam, como eu falei para vocês, prejudicados, né, devido a essa emissão de gás carbônico, né? A emissão de gás carbônico aumenta a questão da temperatura do planeta, que aumenta a questão da temperatura da água e dificulta, né, a que esses organismos vivam, né, as conchas e os corais, né? Tanto é que eu falei para vocês a questão do coral que está esbranquiçado.